Todas as secadoras elas possuem uma característica em comum. Elas têm um aquecimento dela na parte de baixo. Então, se você coloca ela diretamente sobre uma superfície de mesa, o que acontece? A mesa começa a ficar quente. Então, se você coloca a mão sobre a mesa e percebe que aquela região tá ficando quente da mesa, onde a secadora estava localizada, isso significa que você teve um desperdício de energia. Ela consumiu energia para poder irradiar calor nesse local. Um outro problema que acontece é ela ficar biruta. Tá? Como ela fica muito próxima de uma superfície quente, ela começa a fazer a leitura das variações dela de umidade, temperatura de forma errada. Então, para poder resolver esse problema aí, eu fiz esse moldezinho aqui. Vou deixar o link aqui embaixo, que é dessa secadora, mas caso você tenha uma outra, não tem problema. Basta você imprimir cilindros, colocar 3M aqui e colocar na parte de baixo da secadora, que vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Aí qual é a altura do cilindro? Você escolhe, você pode fazer a altura que você quiser aí. Ó. Essa daqui tem uns 2 ou 3 centímetros mais ou menos de altura, já é suficiente para ela não aquecer o local que ela está e consumir menos energia e ser mais eficiente. Uma outra coisa que você precisa fazer é o seguinte, a secadora ela aquece, mas ela fica com umidade na parte interna dela. Então, para poder recolher essa umidade, eu fiz esse molde aqui. Aqui. Você pode ver que até com um carretel da F3D, que é um carretel grande de filamento, cabe ali dentro e encaixa perfeitamente. Deixa eu abrir aqui. Aqui dentro, ó, você pode imprimir isso aqui em PETG, PLA, mas eu tenho minha sílica bem aqui dentro. Olha lá. Essa sílica que eu gosto dela porque ela não é tóxica, né? E ela é aberta dos dois lados, né? Então ela funciona muito bem aqui no carretel. Você coloca aqui, ó. E fecha. Pronto. Ela encaixa perfeito ali dentro. Sempre antes de usar o meu filamento, né? Quando você começa a secar aqui dentro, você vê que às vezes a umidade da tela não desce. Tá? Às vezes ela fica agarrada em 25, em 22 e não consegue descer. A minha secadora faz leitura até 10% aqui. Tá? Então você tem duas soluções. A primeira solução seria você colocar um medidor assim, né? Você pode... Ele é pequenininho, né? Aqui, eu vou tirar daqui de dentro, ó. Tá vendo? Ele é pequenininho, você pode colocar ele aqui, né? Assim, ó, na parte interna ali, virado para fora. Ele é de altíssima precisão, esse medidor. Então ele tem uma precisão melhor do que o da sua avó. Tá? E da maioria das secadoras, né, que vem aqui dentro. Mas 10% é um valor interessante. Eu não fiz nessa daqui, porque como ele lê até 10%, para mim já me interessa quando eu vejo 10%. Então quando está em 22, e eu sei, por exemplo, que daqui a 1 ou 2 horas eu vou usar um desses filamentos aqui, o que eu faço? Eu fiz a impressão dessa pecinha aqui, que eu faço isso aqui. Ó. Eu venho aqui, levanto, né, e coloco ela encaixadinha aqui. Pronto. Olha lá. Ela fica encaixadinha e bem firme. Então essa abertura ela já é suficiente para poder fazer a ventilação interna, aonde vai vir o ar seco e quente de baixo e vai empurrar o ar úmido e vai sair por aqui também. Então essa abertura aqui da secadora ela ajuda bastante a realizar a secagem do filamento que está aqui dentro e fazer com que ele chegue mais rápido em 10%. Então eu sempre faço isso, tá? Quando falta meia hora ou 1 hora para eu usar o filamento, eu venho aqui, abro, saio e depois eu boto ele para usar. Tá? Se eu quiser usar ele depois direto na impressora 3D, não tem problema, já foi feita a secagem, o ar aqui dentro já está seco. Então, como eu vou usar ele na impressora, às vezes eu venho aqui e faço isso. Olha. Posso fazer isso aqui e travar ele para poder ficar mais eficiente, porque tem algumas impressoras que empurram bem forte, né? Puxam bem forte o carretel. E esse aqui tem a vantagem, né? Que eu tenho as duas saídas em cima, as duas saídas na frente. E esse aqui não tem atrás, né? Mas ele tem as duas saídas na frente e em cima. É o outro que eu tenho que tem atrás. E aqui tem a vantagem de você poder fechar também. Se você não estiver utilizando, você pode deixar eles fechados também aqui dentro. E passar por aqui o filamento. Depois que eu liguei a secadora, deixei um tempinho, né? Ela caiu para 20%.
E agora eu vou deixar ela mais um pouco assim, depois eu vou deixar a porta dela aberta para você ver que aqui vai reduzir mais o percentual de umidade. Bem, a primeira coisa que eu vou falar é para não esquentar muito para esse valor aqui, porque eu acabei desligando sem querer a máquina ali, depois tive que ligar de novo e o tempo ali ele foi alterado, tá? Eu tinha o plano, né, de deixar ela aberta um pouco aqui para poder secar, mas nessa nova alteração aqui, onde ficavam as sílicas por dentro, melhorou muito, tá? Você pode ver que mesmo com a sílica ali dentro e com a máquina fechada, ela foi para 13%. Esse painel aqui é um painel que tem um erro muito grande, tá? Ele não faz uma leitura muito precisa por diversos fatores. Primeiro, pela qualidade dos sensores dele, a posição dos sensores dele, e ele não está fazendo a leitura dentro do filamento, da água que tem dentro do filamento. Ele está fazendo do ecossistema que está acontecendo aqui, né? Do ar que passa por trás aqui, vem pela frente, depois quando ele passa aqui na frente dos sensores, ele faz a leitura. Tá? Então ele está fazendo uma leitura média do ecossistema que tem aqui dentro. Tá? Então isso aqui é uma média, né, que a gente está analisando aqui, ela está ótima, 13%, já dava até para usar aqui agora, não precisava fazer mais nada, já podia jogar na máquina e fazer. Esses filamentos são filamentos que eu uso com uma quantidade menor, tá? Eles são mais para acabamento. Então talvez eu vá usar eles daqui a um mês ou dois, então eu vou fazer o armazenamento deles aqui. Então primeiro eu tiro a umidade e depois eu faço o armazenamento. Bem, eu deixei ele esfriar um pouco, né? Esse filamento, depois que ele sai da máquina, porque se você deixar ele quente e fizer o armazenamento com ele quente, ele vai condensar ali dentro e vai criar umidade. Mesmo ele estando seco, ele vai pegar um pouco do ar que tem ali dentro e vai ficar umidade. Você vai ver gotículas de água ao redor do local que você armazena ele, seja numa caixa, num plástico, num saco, não importa. O lugar que você armazenar, você vai ver gotículas ali. Bem parecido com o que acontece com o carro, quando a gente tranca todos os vidros num dia frio, começa a respirar e começa a ter gotículas ali dentro, tá? É parecido. Ele vai ser armazenado dessa forma, tá? Com essa pecinha aqui dentro, né? Que é onde estão as sílicas. Isso vai aumentar a durabilidade dele e vai fazer com que ele fique um tempo maior sem umidade, né? Vai garantir que ele consiga sobreviver a um tempo maior. Eu uso essas embalagens a vácuo aqui, tá? Mas você pode usar caixa de isopor, caixa de armazenar comida, caixa de armazenar ração. Eu já armazenei em caixa de guardar ração. Funciona também, tá? Esse tipo de plástico aqui ele tem uma vida curta. Você vai abrir ele 2, 3 vezes no máximo e depois ele não vai mais fechar. Tá? Então, eu geralmente deixo para armazenar dentro dele quando eu preciso ficar um tempo maior sem mexer nesse filamento. Esse filamento tem uma cor que eu uso menos. Então, eu imagino que eu vou mexer nela talvez daqui a um mês ou daqui a 2. Então, eu vou armazenar ele para longo prazo. Como é que eu faço o armazenamento? Tá? Esse saco aqui eu gosto dele porque ele tem uma solda um pouco grossa. Mas o certo dessa solda aqui, para ela ser boa, teria que ser um pouco mais grossa, sabe? Essa solda aqui. E isso é gasto e a gente sabe como é que funciona isso na China, né? Então, é uma solda que não tem uma durabilidade muito longa, tá? Mas ela resolve, né? Por um tempo aqui, para longo prazo. Eu estou construindo uma outra coisa ali, de repente, um armário de MDF para poder armazenar ele por tempo maior lá dentro também, que eu possa abrir, né, mais vezes. Esse filamento daqui, da F3D, ele tem um rolo bem grande. Você vê que ele entra bem justinho aqui dentro, tá? Esse aqui é um dos maiores rolos, né, que a gente tem disponível no Brasil. Essa pecinha vem junto, tá? Você utiliza ela aqui, ó. E passa ela. Eu costumo passar várias vezes para poder garantir que está tudo fechado, tá? Eu faço isso aqui umas 2, 3 vezes. Depois eu passo o dedo aqui, ó, para poder ver se ficou algum ar, alguma coisa aqui em frouxo. E repito mais uma vez isso daqui. Tem essa bombinha
elétrica e tem essa bombinha manual, tá? Essa bombinha da Kingroom, ela é bem forte, tá? Ela puxa bastante. Eu vou colocar aqui, ó. E vou fazer a sucção dela. Ela demora, mas em geral são de 2 a 3 minutos para ela poder chegar no ponto exato. Eu não gosto de deixar ela muito apertada, forçando muito aqui, que pode quebrar. Eu já quebrei uma vez um rolo desse de filamento fazendo isso. Trinquei ele uma vez. Aqui pra mim já tá bom. Eu sempre tenho uma linha que passa aqui, mais ou menos, olha. Não sei se vai dar pra ver. Ela tá passando aqui, ó. Eu sempre tento não deixar ela encostar muito no filamento. Dessa forma que fica aqui já é suficiente, mesmo que você não consiga chegar nesse tão esticado dessa forma aqui, que nem tá aqui, não é tão necessário. Só ele tá vedado com a sílica, ele já vai manter por um tempo. Até porque às vezes eu armazeno dentro da própria secadora. Tá? Eu desligo a secadora e fica ali dentro da secadora. A secadora tem muito mais ar entrando do que esse saco aqui, por exemplo, com essas falhas entrando um pouco de ar dentro dele. A forma que eu mais gosto de armazenar é em caixa, tá? Em caixa de isopor. Eu tinha uma aqui, eu quebrei essa caixa de isopor que eu tinha aqui, mas eu vou refazer e vou fazer uma nova caixa de isopor para mim futuramente ali, tá? Eu acho que é mais barato que isso daqui e você consegue manipular melhor o filamento ali dentro. Bem, chegamos ao final desse vídeo aqui. E eu quero agradecer a tua atenção. E se você gostou, curte, comenta e compartilha. E eu te espero até o próximo vídeo aqui no canal. Obrigado, meu amigo.